tenho ouvido falar da fé, ele está falando deles. Porque o que ele vai falar aqui nesses versículos 3 a 14, é algo que não existe em nenhum lugar escrito no mundo, em nenhum outro livro, que nós vamos encontrar nesses versículos. São os assuntos que nós vamos estudar na eternidade. Nós vamos estudar, porque nós dependeríamos de uma ajuda clara do Espírito Santo, que nos mostrasse o que realmente significa esse versículo 4. Como foi? A gente até falou um pouco sobre a pericorese, aquela dança eterna das 3 benditas pessoas da Trindade. A gente tentou entender, mas isso é simplesmente, irmãos, um pequeno vislumbre. O assunto é muito mais profundo. O que significa essa predestinação para a adoção de filhos, a remissão dos pecados, que Deus estabeleceu em seu Filho, a riqueza da glória da sua graça para conosco, o que é o mistério da sua vontade. Todos esses assuntos são assuntos eternos. Então Paulo, ele entra numa esfera muito elevada, a partir desse versículo 3. Então faz sentido. Então o que eu quero dizer? Aqui tem uma digressão, aqui tem um parênteses. Ele vai cometer ele vai realizar essa mesma didática no capítulo 3, que, se o Senhor permitir, veremos. Essa é uma maneira extraordinária de você ler a Bíblia. Então vamos lá. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há em vós, no Senhor Jesus Cristo, vosso amor, uns para com os outros, aí diz, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Aqui existem 2 coisas, gratidão e oração. A ideia que você tem da palavra gratidão, é que ela é um termo genérico, é um termo usado literariamente, para compor uma exposição. Muito mais do que isso, irmãos. Quando Paulo diz aqui, não cesso de dar graças por vós, não é por causa do amor deles, não é por causa da fé deles, porque se você olhar isso, você está olhando de maneira natural. Mas se você considerar o que foi dito, porque, lembre-se, Paulo está falando a eles, depois Paulo vai falar sobre o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, que compõe desde o versículo 3 até o versículo 14. E eu penso que quando aqueles cristãos em Éfeso, eles leram essas palavras, eles puderam debruçar sobre essas palavras, quando a luz do Espírito Santo veio sobre essas palavras, isso promoveu um mover sobrenatural de Deus entre eles, um mover sobrenatural, porque é impossível, irmãos. Então Paulo está dizendo, eu sou grato. Quando é por eles aqui, nunca pense sobre a fé e sobre o amor, não. Essa gratidão que Paulo tinha, estava baseada em tudo aquilo que Cristo havia realizado por eles, aquilo que eles haviam se tornado, como aqueles que foram abençoados por Cristo, com todas a sorte de bênçãos espirituais, aqueles que foram escolhidos nele, aqueles que foram redimidos pelo sangue, predestinados para a adoção de filhos, aqueles que foram beneficiados pela sabedoria, pela providência, pela prudência, pelo beneplácito da vontade de Deus, aqueles a quem foi revelado o mistério dessa vontade, aqueles que foram selados com o Espírito Santo. Paulo disse, eu sou grato por isso. A minha gratidão a vocês é por tudo isso. Então a primeira coisa que Paulo coloca aqui é gratidão. Gratidão. Essa gratidão está relacionada a tudo aquilo que eles haviam recebido, desde o versículo 3 até o versículo 14. Aí depois, a oração. É aqui que nós vamos nos deter. Aí ele diz, preste atenção, fazendo menção de vós nas minhas orações, para quê? Esse é o primeiro ponto. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, sendo iluminado os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança da sua vocação e qual a riqueza da glória da sua herança.
E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a força, a operação da força do seu poder. Então você vai ver que Paulo ora sobre 3 coisas aqui, preste bastante atenção. É muito importante isso, irmãos. Se nós entendermos isso, entendemos tudo aqui. Porque, observe, mais uma vez, eu repito, ele vai fazer uma oração, e essa oração é muito importante, ela tem 3 pontos aqui, e os pontos estão aqui: para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, sendo o coração, os olhos do vosso coração iluminados. Segundo, para saberdes qual é a esperança da sua vocação e a riqueza da sua glória nos santos, ou da glória da sua herança nos santos, e qual, terceiro, a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Então você pode perceber que existe uma didática aí, ele está orando sobre 3 coisas, e nós precisamos entrar aqui, irmãos, para que nós sejamos arrebatados da periferia, desse tempo tão confuso, tão desanimador, desse tempo onde as trevas, densas trevas, estão cobrindo essa terra com uma força, com uma violência. E se nós não temos esta ação do Espírito de Deus, nós vamos sucumbir. Agora, permita-me colocar um ponto introdutório. Veja, aqui nós temos que nos deter em 2 palavrinhas muito importantes. Quando ele coloca esse primeiro ponto, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu quero me deter um pouquinho nessas 2 palavras, sabedoria e revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. Isso é muito importante. Eu vou citar, mas se você quiser ler, tem um texto aqui no livro de Jó, no capítulo 11, é muito lindo esse texto, ele é perscrutador. Jó capítulo 11, versículo 7, diz assim: poderás descobrir as profundezas de Deus, quem poderá conhecer o Todo-Poderoso? Isso é muito importante, porque algumas pessoas acham que pelo intelecto nós podemos conhecer Deus, algumas pessoas acreditam que pela filosofia podemos conhecer Deus. As pessoas estão procurando Deus de todas as formas, buscando em todos os caminhos. Porém, aqui Paulo está dizendo, para conhecer a Deus, para entender os seus propósitos, o seu propósito, os seus caminhos, precisamos do espírito de sabedoria e de revelação. Junto a esse texto de Jó, capítulo 11, versículo 7, eu te encorajo a acrescentar um texto, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 25. Mas antes de você ler esse texto, ele só se torna tremendamente importante para você quando você conhecer o contexto. Você vai ver que no contexto, Jesus está falando com 3 cidades: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Cidades por onde ele passou, cidade onde ele pregou o evangelho do reino, cidade que ouviram e que viram milagres. E o Senhor está dizendo para essas 3 cidades sobre o endurecimento do coração delas, porque elas não viram Deus nos milagres, não foram constrangidas, não se renderam pelos milagres e nem pela palavra que o próprio Cristo pregou. Aí o Senhor vai dizer que se Sodoma e Gomorra tivesse, pelo menos, ouvido ou visto os milagres, há muito eles teriam se arrependido. O Senhor está falando disso. Aí o Senhor vira para os discípulos e ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Deus revelou. Deus revelou.
O pior cego não é o que não vê, é o que não quer ver. Aqui está. Permita-me acrescentar um outro texto. 1 Coríntios, o capítulo 2, versículos 6 a 10. Olhe bem, Paulo vai dizer assim: entretanto, falamos da sabedoria, falamos sabedoria entre os perfeitos. A palavra perfeitos aqui, por favor, fala de maturidade, falamos de sabedoria aos maduros, sabedoria, não a sabedoria deste mundo, ele está dizendo isso, nem dos poderosos, porque a sabedoria dos poderosos se reduzem a nada, pelo contrário, falamos a sabedoria de Deus em mistério, sim, sabedoria que esteve guardada, sabedoria que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos, para nossa glória, e diz, a qual nenhum dos poderosos deste mundo conheceu, porque se tivessem conhecido, não teria crucificado. Olha o que ele diz aqui, o Senhor da glória.